harmonia do universo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Pai, há quem esteja muito feliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a sua privação de suas dores, um bálsamo para a sua tristeza. Senhor, muitos de nossos irmãos estão nos vícios, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tem piedade deles, que possam se corrigir a tempo, para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Bons espíritos, ajudem algum irmão nosso a sair deste estado de doença espiritual e voltar ao equilíbrio e à dignidade. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam um conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações neste instante levem até eles o alívio para seus males. E se for permitido, por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Abençoa os maus, Senhor, a fim de que se arrependam, progridam e se melhorem. Assim errarão menos, e isso será benéfico para todos nós, para toda a humanidade. Ampara, Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer, e que saibam ampará-las e cooperar com elas em seus valores e em suas tarefas caridosas. O lar é a primeira célula da sociedade. Nele, Deus reúne as criaturas que mais precisam estar juntas, para se reajustarem ou se ampararem mutuamente. Que a proteção divina se estenda a todos os lares, ao nosso também. Que neles reinem o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. Agora, bondoso Deus, vibramos pelas crianças, pelos jovens, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor
e a orientação da alma. Ao léu, pelas ruas, muitos vagueiam sem lar, sem abrigo, velhinhos sofrem abandono e desamparo no fim de seus dias. Se os encontrarmos, Senhor, inspira-nos para que saibamos dar-lhes um pouco de ajuda, o que estiver ao nosso alcance. Mas, neste momento, Pai, permite que os envolvamos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em Ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Confiamos em Ti e, sem temores vão, faremos nossa parte para que haja paz no mundo. Para todas as criaturas, abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que sob a Tua proteção governam com amor e justiça e em favor de seus povos. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas. Ajude-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por estes momentos de vibrações em que podemos nos doar e viver num clima espiritual tão belo, tão reconfortante, que outras pessoas também tenham momentos assim. Vibração de dezenas de Menezes. Vamos vibrar pelos doentes onde quer que estejam, que os nossos pensamentos cheguem até eles como um apoio para superarem os seus sofrimentos, com fé e muito amor. Nós te pedimos, Pai de bondade e justiça, Senhor, as graças de Jesus, nosso Cristo, através da dezena de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos olhem, Senhor, consoladores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, ajudando a todos os que apelam pelo teu amor sem fim. Jesus, que és dono da graça e da verdade, estende suas mãos milagrosas em socorro daqueles que te reconhecem como amigo, fiel e zeloso, e faz de nós divinos modelos. Através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, para que a fé cresça, a nossa esperança aumente e a bondade aumente a bondade. Espalhe o amor reinando sobre todas as coisas. Dezenas de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos doentes, movimenta tuas falanges amigos para ajudar aqueles que sofrem, sejam mais do corpo ou da alma. Santos Espíritos, dignos trabalhadores do Senhor,
derramem graças e suas curas sobre a humanidade sofredora, para que as criaturas sejam amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, plantando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Prece de agradecimento. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, neste momento, para que Ele envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa por seu trabalho caridoso. Desde o início, como as criaturas humanas, desde a época que a nossa memória registra, temos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos, se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Pedimos também, em nome desta fraternidade, pela equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, temos a certeza de que a fraternidade é um ponto de luz e esperança no meio das trevas deste mundo, de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora. Que nós, trabalhadores desta casa, possamos nos realizar no serviço de auxílio ao próximo. Que todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Chegando a hora de encerrarmos os trabalhos das preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para juntos num só pensamento entoarem a prece de encerramento. Ao Pai, de amor e irmandade sem fim, para que nos dê força e orientações para o trabalho com aperfeiçoamento da sua santa vinda. Senhor da caridade, fizeste uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dá-nos, Senhor, força para superar os ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento e de perdão por todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Coloca no coração de todos os que vivem na cegueira da ignorância a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. Que assim seja. Você vai na oração? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou só ligar o meu. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com uma grande satisfação, mas também com uma gratidão enorme, maior ainda,
que nós nos encontramos hoje aqui neste ambiente claro, e essa luz que não é dessa claridade que eu me refiro, mas dos corações, que emanam dos corações, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, e que nos acolhem, né, dessa forma tão agradável. Só abrir aqui o meu roteiro, porque a gente precisa, o Espiritismo ele é tão amplo, tem tantas coisas, né? Precisa focar. Na verdade, não precisaria tanto, porque tudo o que resume nossa necessidade na Terra, a gente pode resumir em 4 letrinhas, que é uma palavra, amor, que é o que nós estamos aqui para aprender, né? A gente acha que sabe o que é o amor, mas quão longe nós nos encontramos ainda da prática que veio nos ensinar o Cristo. Então, eu abri com uma frase aqui do pastor americano Martin Luther King, vou falar nele, mas eu estava dando uma olhadinha aqui, gente, eu quero repetir uma frase, um texto do André Luiz, está lá na Agenda Cristã, na psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: o conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro que a evolução é uma lei para todas as criaturas, mas o Espiritismo intervém no plano da consciência. Então, ditando normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão que correspondem às curvas aflitivas do sofrimento. Então, este ainda é um mundo, um plano de provas e expiações, é um mundo de sofrimento, mas cada vez mais, quando a gente consegue perceber e se orientar, a gente também vê que os pontos de luz, as casas espíritas, por exemplo, que aumentam, né, de número, cada uma é um ponto de luz tão importante que já começa a fazer uma diferença importante no nosso globo, né? A frase do pastor que eu me referi aqui, desculpa, minha voz ainda está meia, eu fiquei 3 meses parado de molho, né? De repente eu precisava pensar, refletir, e me colocaram dessa forma, porque é necessário, nada acontece por acaso. Então minha voz está um pouco rouca ainda, mas essa frase do pastor Martin Luther King, diz o seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Gente, eu sei que essa morte, a morte às vezes é uma palavra meio difícil de se escutar em qualquer lugar, até para o espírita. E o espiritismo, o que trata o espiritismo senão da vida? Porque tudo que existe é vida, né? A gente está numa passagem aqui, isso aqui tudo é muito passageiro. Nós vivemos numa escola, todos nós somos alunos e professores em causa própria, porque nós só crescemos através dos nossos próprios méritos, nós não crescemos com os méritos alheios. E cada um tem as suas próprias necessidades. Então o Espiritismo é uma ampliação de tudo aquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer, né? E é o Evangelho, porque tudo que nós falamos aqui tem sempre esta fonte, que é Jesus, porque o Evangelho, ele é o sermão da montanha, né? Ele traz as consolações. Então, eu costumo dizer que ele nada mais é do que o próprio código moral da humanidade, porque o dia que for obedecido, o que de mal poderá acontecer? Porque o bem é sempre o bem não pode provocar nada de mal, e Jesus nos traz exatamente isso. E a gente fala tanto disso, tantas coisas, a gente discorre por tantos assuntos para poder, de alguma forma, assimilar essas coisas novas que Jesus trouxe para nós e que se tratam de leis que não dependem da nossa vontade, né? Leis eternas
que sempre existiram, que sempre vão existir, mas que nós precisávamos de tempo para amadurecer, entender e compreender por que amar o próximo, por que a necessidade da benevolência, da indulgência e do perdão, como está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Então, por que eu trago isso aqui? Né? Lá na questão 961 do Livro dos Espíritos, nós vemos a seguinte pergunta de Kardec. Kardec é nosso grande mestre também, né? Então, no momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a indiferença, ou a esperança? E a resposta dos nossos amigos benfeitores, qual é? A dúvida para os céticos endurecidos, né? Então, o medo para os culpados. E quem de nós não tem em algum momento uma sensação de culpa ou vazio? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, o Espiritismo torna muito claro que nós estamos num plano de provas e expiações. Este aqui não é um mundo de felicidade. Jesus já dizia, este é um mundo de dor, de sofrimento. Né? Então, nós precisamos transformar este mundo. Nós temos essa responsabilidade. Por isso, a necessidade de aprender a amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Que parece uma coisa tão simples, tão batida, mas que é muito profunda e muito difícil de entender, principalmente de fazer, né? Porque esse é o nosso verdadeiro desafio. Nós temos das virtudes e dos defeitos de caráter a semente de ambos, né? Como é que nós vamos nos liberar dos nossos defeitos? Praticando o bem, né? Desenvolvendo as virtudes. Como é que nós vamos clarear o ambiente? Acendendo as luzes. E onde isso acontece, onde o bem ocorre, o mal se esvai e vai embora como as sombras de qualquer ambiente escuro, né? Porque a luz que emana dos corações, das mentes que habitam o nosso orbe terrestre, o nosso universo, é uma luz diferente, não é a luz do sol, não é uma luz brilhante, é a luz de Jesus, que é a nossa verdadeira estrela guia, o nosso governador. Então nós estudamos, na verdade, o Espiritismo, gente, nada mais do que para compreender Jesus, na sua forma mais simples, porque aí tudo agora é dito com uma clareza imensa, então racional, científica, porque o Espiritismo tem esse aspecto e por isso a importância, né, e já foi anunciado por Jesus, porque nós precisaríamos, né, rever e relembrar tudo aquilo que ele já havia dito, só que numa linguagem mais objetiva, quando estivéssemos no ponto, já estivéssemos devidamente amadurecidos para compreender. Como compreender amar o inimigo? Como é que eu vou compreender que eu tenho que olhar para todas as pessoas e me alegrar com a presença delas, se eu não simpatizo com todas, se cada uma me inspira às vezes alguma coisa diferente? Isso é mesmo uma lei de física, de química, né? São ondas mentais que se cruzam e às vezes a gente olha para alguém, dá vontade de sair correndo e abraçar, e para outros de desviar o caminho. Porque será que isso acontece? E é alguma coisa que não está bem aqui dentro. Então, quando eu falo que a gente está aprendendo a amar, é porque existe alguma coisa aqui que me impede isso. O que me impede? Qual é o meu maior inimigo? Está lá fora? Não está lá fora. Está aqui dentro. É o nosso ego, é o egoísmo. Como está bem descrito lá na questão 913. O egoísmo é a maior chaga da humanidade, porque quando Kardec pergunta dos vícios, quais o pior de todos, eles dizem, já não temos dito o tempo inteiro, que está lá na 913, né, já está quase no fim. O Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas. Em algumas edições 1019, porque a 1011 está transformada ali numa subpergunta comum, um número a mais, por isso. Mas é 1018. Mas aí eles dizem, mas já não temos dito o tempo inteiro. É o egoísmo. Este é a maior chaga da humanidade. Combatei essa chaga com toda a vossa força, toda a intensidade, porque quando vencerem isso, o que de mal vai poder acontecer? Quando uns amarem realmente os outros. Porque a gente tem que se transformar, gente, e não é opção, tá? Porque se nós quisermos ser felizes, nós temos que amar.
Nós temos que querer a felicidade do outro, sem se importar com a nossa. Então, a vida, ela é assim. Como diz Chico Xavier, nós levamos daqui aquilo que nós doamos, aquilo que nós damos. Aquilo que nós ganhamos ao chegar é para ter algo que dar, é para ter algo com que compartilhar. Então, o capítulo 16 vai dizer, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mas, que é a Mamon? Seria a riqueza? Neste capítulo fala da riqueza, por falar nisso, né, tem aquela história do Zaqueu ali, mas essa história lá no livro Boa Nova, uma psicografia de Chico Xavier, no capítulo 23, fala do bom servo, e ali está uma história assim, maravilhosa, contada pelo Humberto de Campos. Quem quiser dar uma olhada ali, vai ver o quanto Jesus passava trabalho com os seus discípulos no seu tempo, né? Porque eles não eram pessoas como ele, e talvez soubessem menos do que nós, mas nós não temos as qualidades que eles têm, porque na verdade eles foram os escolhidos, né, gente? E nós estávamos lá fazendo o quê naquela época? Será que estávamos fazendo coisas boas? Mas eu sei que eu não. Então, tem um antigo ensinamento que nos diz assim: quando você nasceu, todos sorriram, somente você chorou. Então viva de tal forma que quando você morrer, todos chorem e você sorria. É isso que nós precisamos. Nós ainda sentimos muito apego, né? Muito apego às coisas, à vida. Nós somos muito materializados. Tem um livro do André Luiz, que eu não me recordo se é São Cristão, Mensageiros, não me lembro, eu estudo tantos, que ele diz o seguinte, o mentor fala o seguinte, o ser humano, ele de alguma forma, equivocadamente, ele busca materializar o espírito na Terra, quando na verdade o que ele precisa é o contrário. Ele precisa espiritualizar a matéria, ele precisa utilizar a matéria, mas não só para si, né? Para aprender a compartilhar, porque nós precisamos da matéria. Temos que valorizar, nós precisamos desse corpo, gente. Este corpo aqui é só aquela parte externa mais grosseira que nós temos, mas nós estamos conectados com o espírito, que não está nesse padrão vibratório aqui, não é verdade? Nós existimos ao mesmo tempo aqui e em outros planos também, em outras esferas também. A gente estuda o Espiritismo, não sei se todos aqui são estudantes, mas a gente aprende que nós temos o perispírito, né? E ele vai se volatizando até se conectar com o Espírito, ou melhor, o Espírito ele vai se tornando cada vez mais... ou melhor, até conseguir se conectar com o corpo, né? Existem muitas camadas. Nós não vamos falar muito disso, porque daí vamos fugir do assunto. Então, diante da morte, nos apresentaremos o como é que a gente vai morrer. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Eu vou continuar do jeito que eu vivi, do jeito que eu estou vivendo a vida, tá, gente? Então, nada de diferente nisso. A gente não vai ser perdoado de todos os nossos pecados. A gente não vai virar santinho, a gente não vai para o céu, a gente não vai para o inferno. A gente vai para um lugar correspondente. Para onde é que eu estou indo agora? É para onde eu irei. Muitos se surpreendem, né? Hoje eu publiquei um artigo, não me recordo de qual mas é um indivíduo. Bom, agora não dá se vamos procurar também saber, para não perder muito tempo, mas de um indivíduo que ele foi inclusive presidente da FEB, sabe? E ele dizia que quando ele desencarnasse, logo ele ia dar um jeito de se comunicar, mas na verdade não foi bem assim, né? Então ele se surpreendeu muito, me esqueci o nome dele agora, desculpem, e teve muito trabalho, né, para se desprender do corpo. Não foi do jeito que ele pensava.
Então, é muito bom até o artigo, porque nos traz essas ideias, porque muitas vezes a gente faz pequenas coisas, a gente acha que cumpre com o nosso papel, mas a gente deixa de fazer muita coisa. Porque, como dizia Jesus, o céu e a terra não passarão sem que um único pingo não estejam sob o seu respectivo jogo. Ou seja, nós estaremos no plano espiritual, no plano encarnado, tantas vezes quanto forem necessárias, até depurarmos completamente, tivermos um caráter limpo, realmente, né? Sem qualquer malícia, sem qualquer maldade, quando já tivermos assim condições de habitarmos outros planos mais elevados que o nosso é bastante grosseiro ainda, né? E a gente não consegue se imaginar ainda. Eu sempre digo que uma das qualidades mais necessárias ao homem é a humildade, é o que nós temos menos, mesmo os mais humildes, né? Então, porque a gente precisa de humildade para se reconhecer de que mudar o mundo, mas a gente não cogita que o mundo começa aqui dentro. E Jesus ensina isso para nós, né? Não é outra coisa. Lá na questão, a propósito desse capítulo que a gente está tendo como foco, mas qualquer capítulo do Evangelho, na verdade, ele se encaixa, né? Os 28 capítulos se encaixam uns nos outros, e Kardec fez com uma perfeição, né? Desde o primeiro até o 28º, mas de qualquer um que a gente fala, a gente sempre vai pensar, esse é o capítulo mais legal que tem ali, mais elucidativo, mais claro, mas especialmente aqui, o Espírito lá por Décio, eu não me lembro se é ele, mas assim, ele diz assim, o que nós levamos do mundo? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que então que nós possuímos? O que ele possui? Nada que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, porque nós somos espíritos de passagem aqui, né? Então nós não vamos morrer, porque nós não podemos morrer, gente. Nós não somos, como a gente costuma dizer, o meu espírito. Não, o céu é o meu corpo, porque eu sou um espírito. Eu posso ver espírito? Claro que posso, se eu olhar aqui, né? Eu não preciso ser evidente, porque todos que estão encarnados aqui são espíritos, né? E os videntes poderão ver que o ambiente não estão somente nós que aparecemos visivelmente, né? No plano invisível, isso aqui também tem bastante indivíduos aqui conosco. Até porque a gente costuma dizer que cada palestra, cada exposição doutrinária que se faz, ela sempre vai estar de acordo com o plano espiritual, porque é de lá para cá. E muitas coisas, às vezes, eu não gosto de passar muito ali, porque muitas coisas, às vezes, nos levam para um lado, a inspiração vai para um lado, ali está outra coisa escrita, e isso pode confundir, à exceção de alguns trabalhos, que aí quando tem coisas como o Evangelho do Lar, são coisas que a gente gosta de trabalhar, né? Então tem alguns procedimentos, alguns detalhes que a gente gosta de anotar, quando a gente vai fazer um curso ou alguma coisa assim. Então, o que nós temos? O que nós trazemos? Os conhecimentos, a inteligência e as qualidades morais. E aí é onde está a grande diferença. As qualidades morais. Como é que eu vou levar? Como é que eu vou sair daqui? Melhor do que quando eu cheguei? Na mesma faixa? Se eu sair daqui na mesma faixa, eu perdi, né, gente? Porque é assim, a gente, se estiver em cima do muro, a gente não está em lugar nenhum, a gente está atrasado. Tem uma história interessante, mas deixa para lá, porque, como eu disse, o tempo é curto e urge, né? Então, eu trouxe aqui, gente. Então, a gente tem que entender isso, que o que a gente leva aqui é só isso, tá? Então, amar é aquilo que é de mais essencial, mas a gente precisa desenvolver tanta coisa e ter uma vontade férrea
para mudar certas coisas que me incomodam, que estão aqui dentro, que só eu posso mudar, que são as coisas do meu ego. Geralmente elas estão no espelho que está à minha volta, nas pessoas, nas coisas que acontecem, nas pessoas que às vezes eu não simpatizo, né? E parece que está batendo alguma coisa que está doendo, é aqui dentro e a pessoa não está nem aí. Então a gente não compreende, muitas vezes, que tudo o que acontece à nossa volta é para nós. Jesus, quando veio à Terra, tudo que ele falava era para mim, não era para mim escutar com o ouvido e falar com a boca. Não, primeiro tem que passar pelo coração. E é ali que eu vou falar. Porque a resposta de cada um está na própria consciência de cada um. Aqui a gente se conhece temporariamente e de uma forma muito... não consegue se conhecer, porque cada um de nós, gente, é produto de quantas e quantas existências será para chegar até aqui, para já estar no mundo assim, que está num momento transitório, como se fala tanto. Para que lado que nós vamos? Quem está interessado em que a Terra se transforme num mundo melhor e quer ficar aqui? Bom, a maioria deve querer, né? Eu já não me importo com isso. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu me transformei naquele seguidor de Jesus há uns 30 anos e não abro mão disso, né? Então, então eu posso assim, me entregar cegamente, confiar realmente. Porque o Espiritismo me libertou, né, dessas mazelas, que o apego às coisas, né, às pessoas, enfim, tudo aquilo que a gente gosta e que reflete prazer na vida, parece que são as coisas que valem a pena para a maioria das pessoas, né? Ao ponto de algumas dizerem, eu quero viver a vida, porque do jeito que a vida me leva, né? Porque eu quero aproveitar a vida e aproveitar pouco. Não, nós não estamos aqui vivos, praticamente. Se a gente pegar, porque as escrituras têm alguns textos assim, muito interessantes que falam, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, no item 2, no 9, então, os espíritos que se manifestam ali, porque a Bíblia é uma psicografia, né, eles dizem, nós já estivemos aí onde vós hoje estáis mortos, segundo a carne, e coisa e tal, e é tão clara essa questão da reencarnação, é tão clara essa questão da verdadeira vida, que é tudo que existe, que não é aqui, né? Porque, como diz o Espírito de verdade, a morte é a ressurreição, e a gente não compreendeu isso muito bem ainda, né? Está muito difícil. Gente, eu trouxe aqui aquela reportagem aqui, aquele artigo que eu me referi, é do Frederico Fumê, é o nome do indivíduo, que no livro Voltei, do Chico Xavier, ele adotou o pseudônimo de Irmão Jacob. Então, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira e Espírita atuante, prometeu escrever, falei logo que chegasse lá, né? Eu escrever com isso aqui, porque isso aqui eu mudei hoje. Então, de repente, né, ele nos deixou um alerta interessante. Ele diz, não acreditem que dados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana, porque ele se surpreendeu, ele achou que ia ter uma situação e foi bem diferente daquilo que ele imaginou. De repente, ele viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes, né, e os mínimos atos desfilavam assim perante a ele em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas ele nem teve coordenação, ele não conseguiu. Aquele momento de perturbação, né, incomodou muito ele, né? Então ele entendeu que ele precisaria de mais tempo para ser desligado do corpo. E ele achava que já ia morrer e já ia desencarnar, mas morreu uma coisa, desencarnar outra. Nós sabemos disso. Nós aprendemos isso no Espiritismo, né? Então, ele foi levado para próximo do mar para renovar as forças, onde de fato aconteceu. Nós estamos aqui próximo do mar, a gente sabe que o mar é uma fonte imensa de energia, né, para os fluidos vitais do ser humano, do nosso corpo físico, né? Ele descansou
Ele teve a sensação de haver rejuvenescido, né? E voltou em trajes impróprios, de repente se viu sem roupa, sei lá. Então, na volta para casa, vestiu um terno, não pergunte um pouco, porque seu detalhado vai ficar muito extenso, né? E no velório, gente, dele, projeções mentais dos presentes provocavam angústia, né? Mal estar a ele, que os comentários divergentes ao seu respeito provocaram perturbações passageiras e ele continuava ligado ao corpo. Então, isso aqui eu acho interessante, porque Bezerra esclarece que naquele momento é possível libertar. Não é possível libertar os encarnados rapidamente, depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre, né? Então é o que nós fizemos, a gente continua, depende dos meus interesses, depende de como eu vivo a vida. Eu vou continuar a vida no mesmo mundo. Não adianta eu achar que eu vou ir para um lugar maravilhoso, que eu vou para o céu, para lá, para cá, porque na verdade eu vou onde eu estiver caminhando, para onde eu estiver me direcionando e andando. Então ele se decepciona com os comentários dos amigos encarnados, porque estavam discutindo sobre as despesas do enterro, né, gente? Então, veja só, ele estava desencarnado, mas ele ainda estava muito ligado, muito mais do que ele esperava. E ele era um homem que sabia bastante, que estudava bastante, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, não era uma pessoa comum, né? Muitas vezes nós achamos que sabemos muito e a gente, quanto mais estuda, vai descobrir, como dizem os espíritos mais elevados, que a gente não sabe quase nada. Não está atrapalhando um pouquinho, mas não é muito. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente, no livro 5, o que nos diz o Espírito de verdade? Espíritas amados, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse é o mais importante. E não é à toa porque Jesus, né, ou melhor, Kardec, ele tem uma frase que ele diz assim, que o progresso intelectual sempre precede o progresso moral. Porque através da lógica do raciocínio, muitas vezes, que eu vou conseguir vencer certos desafios, porque vencer o nosso ego, os nossos defeitos de caráter, gente, é transformar sentimento. E transformar sentimento não é assim como a gente pensa tão fácil. A gente às vezes perdoa, a gente vive uma vida que pode parecer até uma vida bem-vinda, maravilhosa, de bem com as pessoas, mas será que a gente já consegue perdoar de fato? Será que a gente consegue em todos os momentos da vida poder dizer eu amo de verdade? Porque se a qualquer contrariedade, a qualquer coisa que me aconteça, ou que me ofenda, ou que venha de fora, muitas vezes a gente se irrita, a gente se magoa. Como é que eu posso dizer que amo se eu me magoo, se eu me irrito a todos os instantes, se eu levanto de manhã já de mal com a vida muitas vezes? A gente não acorda acordando, e isso já é um sinal, porque todo espírita sabe que a noite é um momento muito importante para nós que nos desprendemos do corpo, temos a oportunidade de estar entre os nossos, de estar no plano espiritual, na dimensão espiritual. E o que nós estamos fazendo lá? Com quem nós estaremos? Depende dos nossos interesses. O que eu faço durante o dia? Como é que eu vivo o meu dia? Né? Então, eu posso me retemperar enquanto o corpo está ali se refazendo das forças físicas. Nós continuamos vivendo. Muitos de nós, inclusive, participando de grupos, estudando, participando muitas vezes de assistências, assistindo planos, grupos de espíritos que nos dão assistência o tempo inteiro, porque vocês não imaginam, mas para cada um de nós existem 2, 3, 4, 5 espíritos, às vezes, se ocupando, para tentar nos auxiliar, nos intuir, nos inspirar para as coisas boas,
para que a gente possa efetivar o nosso planejamento reencarnatório, porque ninguém nasceu para dar errado, nós nascemos para dar certo. Né? Se nós damos errado é porque nós nos deixamos levar pelos prazeres terrenos, pelos arrastamentos daqui. Porque o corpo, né, eu costumo dizer, este mundo que a gente vive ainda é como um parque de diversão, é como soltar uma criança num parque de diversão. Né? Eu que nasci num sábado, eu digo, eu não quero mais nascer num sábado, quero nascer numa segunda, já a gente trabalha, porque sábado, né, fim de semana, já começa a festa ali, e foi assim que aconteceu comigo, né? Então passei os primeiros 40 anos no deserto, precisei de estudar, passar os 40, né, e há 30 anos que eu estudo Espiritismo, e eu consegui resgatar o objetivo na minha vida e ser um pouquinho mais útil, né, e me transformar. E eu não aprendi, muito longe disso, eu vou precisar de várias oportunidades, mas eu consigo já me alegrar com cada ruga, com cada dor aqui, dor ali, né? Porque depois de 70 isso acontece. Mas, gente, é a melhor idade. Porque quando a gente tem alegria em ir para frente, não importando os desafios, sejam eles físicos, sejam eles sociais, físicos, morais, sejam quais forem, porque a gente está seguindo em frente, aonde eu quero chegar. Pode não ser bem, porque eu sou tão vendedor que eu acho que eu vou ter que passar por algum plano ainda para reparar alguma coisa, mas isso eu não sei. Eu sei que hoje eu amanheci, e amanhecendo, né? Sorrindo, porque Deus me deu mais um dia, porque todo dia, vocês devem ter percebido, é um presente. Presente é aquilo que a gente mais gosta, não é verdade? Todo mundo gosta de presente. E Deus nos dá todo dia este presente, que é essa oportunidade de recomeçar, de reparar as coisas que nós fizemos mal feitas. E tem coisas que nós sabemos que nós vamos passar o resto dos nossos dias tentando e a gente não vai conseguir chegar lá. Mas nós temos tempo, nós temos todo o tempo do mundo. Então, como diz Kardec para nós, tudo que nós precisamos é estar a caminho. Então não precisa ficar ansioso, não precisa te preocupar porque faltou dinheiro para pagar as contas, porque os vizinhos te incomodam, porque na família é muito difícil. Não precisa de nada disso. Até porque se tu te preocupar, como é que tu vai fazer alguma coisa útil? Preocupação não resolve o problema. O que resolve o problema é ação. E amor é ação, amor é ativo, né? É a ativação do ser, no bom sentido. Nós estamos aqui para aprender exatamente isso, a caminhar num sentido mais reto a cada dia. E é nas pequenas coisas, não é complicado, não. É fácil, gente. Não é, inclusive, olha, esse verbo estudar, tá? Ele é mais conjugado por todos os escritores espirituais. Nós precisamos estudar para entender a razão de ser e existir. Porque quando nós encontramos uma razão para viver aqui, aí nós temos um bom motivo para morrer, porque a vida, né, como diz o Espírito de Verdade, vinde a mim, vós que sofreis, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Né? E eu comecei com aquela frase do pastor, né, que é aquele que não tem bom motivo para morrer, não tem por que viver, né? Não tem razão para viver. E nós temos todas as razões, porque nós somos espíritas, nós estudamos afinal ou não. Por que nós pensamos, nós acreditamos na morte ou na transformação? Porque ao qual que é do qual, o espírito que é do espírito, tudo está em eterna transformação. Isso é científico, racional, todo mundo sabe, a ciência defende esse ponto de vista, porque é impossível contestar, né? Tudo se transforma na matéria, tudo volta ao ser primitivo que era. Tudo se origina do fluido cósmico universal, a gente sabe disso, né? É tão importante, mas nós não somos matéria, nós somos espírito. E nós não voltamos, nós não retroagimos. Nós tomamos conhecimento, ação, e através da resignação, do perdão e da benevolência, é que nós vamos crescendo e vamos acumulando méritos. Da mesma forma que André Luiz, né, quando chegou no plano espiritual, ele precisava ter méritos para poder voltar.
e rever a família dele. Mesmo assim, por mais preparado que ele tivesse, quando ele chegou, todo mundo deve ter visto do nosso lado, né? Ele teve aquela surpresa toda, porque a esposa estava casada, ele teve um acesso de ciúme, foi parar de em alguns momentos, mas logo se refez. Então, gente, eu penso que o prazo aqui seria até 7h35, né? Correto? E é claro que a gente tem que falar nisso. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Não sei se eu estou encerrando o prazo correto, acho que estou. É isso? Eu agradeço pela atenção de todos e que possamos todos estar na paz do Senhor. Né? Hoje e sempre. Nós somos a casa antiga, né? Fazer um pouquinho, olha, pode ser um pouquinho, não precisa ser muito, não precisa ninguém notar. Mas é nós e Deus. Assim como Jesus dizia, Pai, eu e tu somos um, sejamos nós um com Jesus. E também nós um com o outro, com o próximo, porque assim, com certeza, nós vamos ser mais felizes. Nós vamos nos realizar e vamos ter condições de sair daqui um pouco melhor, né? E voltar melhores acondicionados, em melhores condições do que esta existência. Essa era a ideia inicial quando nós planejamos nossa encarnação. Então vamos seguir este rumo, porque este rumo não tem volta. Muito obrigado. Fiquem na paz. Nós agradecemos o nosso irmão, essa contribuição, que a gente possa refletir, né, nessa proposta, para que a gente possa melhorar cada dia, né, com a nossa própria felicidade e do planeta dos nossos irmãos, né? E aproveitando esse encerramento, essa equipe espiritual, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade. Vamos mentalizando agora o nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, né, que está de novo sendo castigado pelos temporais, aonde muitos irmãos ainda se encontram tão traumatizados pelos últimos eventos. Podemos sentir quanta insegurança que está sendo transmitida nesse momento, quanto pânico, quanto medo. Confiemos em Jesus nesse momento, nas equipes espirituais responsáveis por esse momento. Que Jesus ampare cada lar, cada irmão nosso. Que nós possamos refletir também na nossa responsabilidade perante o clima, perante a nossa organização com lixo, com os lixos materiais, o lixo mental que também lançamos à atmosfera. Vibremos luz nesse momento a esses irmãos. Sejamos solidários, que essa prece chegue a cada coração, confortando, acalmando. Que hoje Ismael derrame sobre cada um essas bênçãos. Os nossos lares nesse momento também sejam visitados pelas equipes espirituais, amparando todos que lá residem. Jesus, na sua infinita bondade, ampare cada um, e que assim seja.